Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui novamente trazer a segunda parte do livro dos Apócrifos, o livro de Baruque, Apocalipse de Baruque. Bom, antes de eu começar a leitura, eu tinha falado no outro vídeo anterior, no primeiro vídeo, que eu não ia fazer muitos comentários, mas devido aos comentários que eu tive, eu vou ter que comentar rapidinho aqui algumas coisas para esclarecer, né? Esse canal aqui, como vocês devem ter visto no início do vídeo, ele tem o intuito de falar apenas dos livros apócrifos. Então, quem quiser ouvir a palavra que está escrito na Bíblia, aí você pode, eu acredito que cada um tem uma Bíblia, né? E pode estar lendo lá a Bíblia. Esse canal aqui, o intuito dele é apenas fazer a leitura dos livros, não vou nem pregar sobre os livros. Apenas é uma leitura. Então, se você quiser acompanhar o canal e ouvir a leitura do livro, é simplesmente isso, só uma leitura. Outra coisa que me questionaram também, eu não sou pastor, então não estou aqui para pregar nada sobre os livros, eu só vou fazer a leitura do livro, entendeu? Não é uma pregação. Outra coisa também que me questionaram quanto ao nome que está no início do canal, Yahoo e Yahushua. Então esse nome é o nome, Yahoo é o nome de Deus, né, que a gente conhece por Deus, então o nome dele, ele tem um nome, esse nome é Yahoo. Esse nome não saiu da minha cabeça, eu tenho da onde tirar, eu não tirei da minha cabeça, assim, saiu do nada e eu tenho esse nome, não. Esse nome eu tenho da onde eu tenho a fonte dele. E Yahushua é o nome do filho. Então a Bíblia diz que, eu acho que é em Isaías, eu não vou falar muito sobre a Bíblia porque o intuito do canal não é falar sobre a Bíblia aqui, mas só por causa desse detalhezinho, então vai ter esse comentário. A Bíblia diz que os filhos de Israel era para ter um nome do pai. Então, simplesmente isso, o nome de Deus é Yahweh e o nome de Jesus é Yahushua. Tem um nome do outro, só esse é o detalhe. Outra coisa que eu disse que eu não tirei da minha cabeça, então, eu tenho a Bíblia aqui, ó, quem quiser conhecer ela, ó, essa Bíblia é a Bíblia Dalet, ela contém esses nomes em hebraico, Yahoo e Yahushua, em hebraico. Então não é da minha cabeça, eu não tirei daqui de dentro da minha cabeça. Existe um livro que tem esses nomes, um livro, e aqui é a Bíblia, é uma Bíblia sagrada esse aqui, ó, entendeu? E então até vou abrir aqui para vocês verem que não é da minha cabeça, tenho realmente os nomes aqui, né? Deixa eu achar aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui um nome aqui para vocês verem. Tem vários nomes aqui, mas deixa eu pegar um bem grande aqui para poder mostrar aqui. Deixa eu ver mais aqui no começo para cá, eu acho que eu tenho. Vários nomes aqui, mas deixa eu pegar aqui. Tem uma página aqui cheia com o nome Yahushua. Então, aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Yahushua, aqui, ó. Yahushua. Olha, tem vários. Tá aqui, né? Esse é o livro de Mateus, em hebraico, Matitiyahu. Então não é da minha cabeça, tá? Tem uma Bíblia que tem esses nomes. Não tirei da minha cabeça. Yah é o nome do pai e Yahushua é o nome do filho. Só para mostrar para vocês, tá aqui. Quem quiser adquirir uma pode estar procurando aí. Tem no Mercado Livre essas Bíblias aqui. Bom, terminando isso, era só isso que eu queria comentar. Desculpe aí um breve comentário. Não vou mais fazer esses comentários. Era só para deixar claro esclarecer esses pequenos detalhes.
Bom, então eu vou continuar. Aí nós paramos no capítulo 10, livro de Baruque, né? Então vamos fazer a continuação no capítulo 11 agora. A partir do capítulo 11 eu vou começar fazendo a leitura. O tempo da ira. Terra, eu falo exatamente o que penso, e a ti eu digo o seguinte: hoje que estás no desplendor, o calor do meio-dia não aquece constantemente e não brilham sem cessar os raios do sol. Não acrediteis, não te iludas, como se pudesses gozar o florescimento sem fim. Não te sobreponhas, não te vanglories. A seu tempo voltar-se-á também contra ti a ira que agora por bondade é mantida à distância, como por uma cerca. Depois de ter dito essas palavras, jejuei por 7 dias. O castigo, capítulo 12, o castigo de Deus. Eu, Baruque, fui a Sião. Eu ouvi uma voz que vinha do alto do céu, dizendo-me: Baruque, põe-te sobre os teus pés. Escuta as palavras do Deus Todo-Poderoso. Admiras-te do que aconteceu a Sião? Por isso tu serás conservado até o final dos tempos, em plena condição de dar testemunhos. Se as cidades agora tão florescentes perguntarem por que o Deus Todo-Poderoso fez cair seus castigos sobre nós, dizei-lhes então, tu e os teus pares, que experimentasses a presente desgraça. Esta é a desgraça e o castigo que agora sobrevém a vós e ao vosso povo, no tempo que foi determinado, para que os povos sem exceção sejam punidos, e nessa punição permaneçam. E se nesse momento perguntarem quanto tempo durará isso, dizei-lhes: vós que bebestes vinho limpo, bebei-lhe agora também a borra, pois é equitativa a justiça do Altíssimo. Por isso, no princípio, ele não poupou nem os seus próprios filhos, castigou-os muito mais, como a seus próprios inimigos, porque pecaram contra ele. Foram outra hora castigados dessa maneira, para que igualmente pudessem ser purificados. Agora, porém, nações e povos, sois submetidos ao castigo, pois durante todo o tempo nada mais fizestes do que pisotear a terra, e vos aproveitaste da criação, de uma forma que não convinha. Eu sempre vos indiquei o bem, vós, porém, sempre o contrariaste. Capítulo 13. Reflexões de Baruque. Eis o que eu digo em resposta. Tu me revelastes o curso dos tempos, bem como aquilo que acontecerá após os dias de hoje. Tu dissestes aos povos: sobrevirão os castigos de que falastes. Agora eu sei que na realidade muitos pecaram, mas assim mesmo viveram em felicidade e já passaram deste mundo. Só alguns poucos sobraram nesses tempos, para que eles se cumprissem tuas palavras, onde nisso tudo permanecem os méritos. Haverá ainda algo pior à nossa espera, além daquilo que já nos atingiu? E mais ainda, tenho eu a dizer na tua presença: que vantagem tiveram aqueles que diante de ti tiveram em obediência à atenção e que não se entregaram à frivolidade, como outros povos, e não falavam aos mortos? Proporcionai-nos a vida, mas que muito mais viveram em temor diante de ti, e não se desviaram dos teus caminhos. Eles agora são arrastados para longe, e nem por causa deles tu te compadeceste de Sião. Se outros prevaricaram, Sião deveria ter sido poupada por causa das suas obras, pois praticou o bem. Não deveriam antes ser arruinados aqueles que viveram em delitos? Meu Senhor e meu Deus, quem pode entender tua justiça, ou escutar a profundidade dos teus desígnios, ou imaginar a fadiga dos teus caminhos? Quem é que pode compreender tua decisão inconcebível, ou quem, dentre os nascidos do pó, pode perceber o princípio e o fim da tua sabedoria? Nós somos como um sopro do vento, pois como o sopro do vento, que sem causa própria surge e vai, assim é também com os filhos dos homens. Não caminham pelas suas próprias vontades, e ignoram qual será o seu destino final.
De bom grado, os justos aguardam o seu fim e deixam esta vida sem temor, pois eles possuem um penhor de boas obras, guardado na câmara dos seus tesouros. É por isso que eles saem deste mundo sem medo algum e esperam receber com alegre confiança aquela morada que foi por ti prometida. Dá firmemente. Mas ai de nós, que neste momento sofremos a ignomia, e que só a desgraça nos está reservada ao final deste período. Tu sabes, porém, bem o que acabaste de fazer com os teus servos. O bem que fizeste, esse não podemos avaliar como tu, nosso Criador. Mas ainda mais coisas desejo dizer na tua presença, Senhor meu Deus. Ainda não existia o mundo e nem os seus habitantes, mas tu deliberaste, pronunciastes uma palavra, e imediatamente apareceram diante de teus olhos as obras da criação. Então, conforme a tua palavra, quisesses colocar todas as criaturas à disposição do homem no mundo, a fim de que se reconhecesse que o mundo foi criado por amor dele, e não ele para o mundo. Agora, porém, devo constatar que o mundo que foi criado por amor a nós permanece, enquanto que nós, para quem ele foi feito, somos eliminados. Capítulo 14. Resposta às reflexões. Falou-me então o Senhor: Tu te admiras, e com razão, de como os homens perecem desta forma. No entanto, não julgas com acerto a respeito das desgraças que atingem os pecadores, porquanto dizes terem sido os justos arrastados, ficando os prevaricadores em felicidade. E mais, que ninguém conhece a tua justiça. Por isso ouve, eu te explicarei, presta-me toda a atenção. Faço-te ouvir as minhas palavras. O homem nunca teria conhecido corretamente a minha lei, caso eu não a tivesse recebido, e caso eu não o tivesse se instruído com toda a diligência. Todavia, por tê-la conscientemente transgredido, conscientemente deverá sofrer a pena. E quando ao que dizia sobre o justo, que por amor a eles foi criado o mundo, presente, digo que por seu amor será também instaurado o mundo futuro. E se esse mundo está para eles apenas fadiga, trabalho e muito esforço, o mundo futuro será uma coroa cheia de esplendor. Nova reflexão. Eu falei: Senhor meu Deus, os anos que agora estão em curso, capítulo 15, tá? São poucos e maus. Quem pode nesse seu tempo limitado esperar que ocorra o que lhe é imprescindível? Capítulo 16. Indiferença dos períodos. Então falou-me o Senhor: para o Altíssimo não conta o muito tempo que os poucos anos de que serviu Adão ter vivido 930 anos. Após ter transgredido aquilo que lhe fora proibido, de nada lhe adiantou os longos anos de vida. Ao contrário, a contribuição dele foi mais para a morte, encurtando os anos de vida dos seus descendentes. Ou em que foi prejudicado Moisés, pelo fato de ter apenas vivido 120 anos, por ter sido obediente ao Criador, ele trouxe a lei aos filhos de Jacó, e acendeu uma luz para a geração de Israel. Capítulo 17. Nova reflexão. Eu disse: aquele que acendeu a luz produziu obras luminosas, mas poucos foram os que seguiram o seu exemplo. A maioria daqueles aqueles para os quais ele foi acesa, mais buscaram as trevas de Adão e não se alegraram com a luz do facho. Capítulo 18. Ensinamento. E ele falou-me: por isso que naquele tempo ele, Moisés, estabeleceu o pacto, dizendo: eu apresento diante de vós a vida e a morte, e conclamou o céu e a terra como testemunhas, pois ele sabia que o seu tempo era curto, enquanto que a terra e o céu persistem para sempre. Os homens, porém, pecaram e prevaricaram após a sua morte, embora soubesse que tinham uma lei que os chamava e a responsabilidade, como também a luz, da qual nada ou ninguém podia ocultar-se. Também tinham as esferas, que dão testemunhos, e finalmente tinham a mim. Tudo o que aí está
encontra-se sobre o meu controle. Tu, porém, não penses mais sobre isso. Não te deixes mais acabrunhar pelo que aconteceu, pois agora é o final dos tempos, e é isso que deve ser meditado. Seja na fadiga, seja na felicidade, seja na vergonha, não se pensas mais no começo, pois se o homem vive o seu primeiro tempo em felicidade, mas chega a velhice no opróbrio, ele se esquece de toda a felicidade que usufruiu. Mas ao contrário, se um homem vive o seu primeiro tempo na vergonha, mas no tempo seguinte chega a felicidade, então já não mais se lembra da antiga vergonha. E escuta mais ainda, se alguém ao longo desse tempo todo foi apenas feliz, desde o dia em que a morte foi imposta àqueles que no período caíram em pecado, mas no final caiu na desgraça, de nada valerá todo o tempo anterior. Capítulo 19. A demonstração. Por isso, dias virão em que os tempos ocorrerão mais velozes do que antigamente, em que as estações fluirão mais depressa do que pelo passado, em que os anos passarão mais ligeiros do que os de hoje. É esse o motivo pelo qual eu esmaguei Sião, no intuito de, a seu tempo, poder revisitar o mundo o mais depressa possível. Guarda agora o teu coração, tudo quanto eu te ordeno, sela isso nas câmeras do teu entendimento. Revelar-te-ei também a minha poderosa justiça, bem como os meus desígnios, que são profundamente inescrutáveis. Vai, pois, e purifica-te durante 7 dias. Não comas pão, não bebas água, nem fale com ninguém. Volta depois para este lugar. Então eu me desvelarei a ti, e contigo falarei a verdade, e dar-te-ei uma incumbência, em vista do curso dos tempos. Eles virão agora, e já não tardam. Aqui acabou o capítulo 19, daí o próximo vídeo seria do capítulo 20 em diante. Quero desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estão vendo esse vídeo. E é isso, é apenas uma leitura, tá? A gente vai continuar e custe o que custar. Quero dar um abraço a todos, tá bom? Um abraço, até, tchau.